vamos escolher esse privilégio de estar e de permanecer bem junto a Ti. Obrigado por esse privilégio, Jesus. Amém. Amém, fraco. Mas que falta de juízo. Acabou de cantar uma coisa tão bonita e faz um fiasco desse. Olha, eu estou calmo, mas não me deixe nervoso. O velho homem está controlado. Outro dia me desentendi com a Yara, é muito difícil já acontecer nos últimos anos. Eu tenho tido um domínio muito grande sobre o velho homem, mas ela me deixou nervoso e eu saí de perto. Ela veio atrás de mim. Eu falei, agora não. Eu não estou em condições e o velho está voltando. Ela é uma moça muito sábia, além de inteligente, deu meia volta e foi. Meia hora depois eu estava em condições de falar. Eu fui lá e falei, ok, agora vamos conversar. E daí conversamos, eu coloquei os pontos que eu considerei na situação, ela colocou os pontos que ela considerou, nós nos perdoamos, nos abraçamos e beijamos. Aí, como a gente gostou, beijou de novo. Então lá em casa a gente tem uma frase, bobeou, beijou. Tropeçou, fala, desculpa não, vem cá me dá um beijo. Passou perto, fala, com licença, dá um beijo. Pediu um garfo, outro beijo. Recebeu um pedaço de pão, beijo. Então vocês vão ver como vão aumentar as coisas que vocês vão ganhar. Eu trouxe leite para casa um dia, leite. As crianças eram pequenas grandes, já podiam comprar pão na padaria. Uma tinha 14, a outra 13 e o outro tinha 10. E estavam lá empurrando eu não sabia disso. Mas eu vim da rua, falei, vou levar leite. Levei leite, toquei na porta. Eu tinha esse acordo com a Yara, tenho chave, mas eu não abro com a chave. Para ela poder vir à porta e a gente se encontrar já de cara. A primeira pessoa que você tem que dar atenção é casado? Você é casado? Rapazes casados, levante a mão, os que não têm vergonha disso. Rapazes casados. Então, entrou em casa, a primeira coisa a procurar é ela. Cachorro veio ao seu encontro, fala, espera. Vem o gato, fala, sai para lá, e vai as crianças, já o papai te dá atenção, vai lá e beija a dona da casa. Primeira coisa. Então, se você for namorada, ou noiva, e ele não faz a primeira coisa, dar atenção a você, eu vou já avisar você, depois de casado fica pior. Se não dá nem agora, depois de casado, pode ficar nas filas esperando. Você vai mendigar, e não é bom. Então, rapaziada, chegou em casa, vai ao encontro. Eu bati a porta, ela veio, deu o beijo costumeiro, falou, benzinho, que maravilha, fez uma festa. Eu pensei, o que será que eu fiz de bom? Você trouxe leite, 2 litros de leite. E entrou na cozinha fazendo um barulho gigantesco com os filhos. Olha só, pessoal, que maravilha, papai chegou e ele trouxe leite. Eu me senti tão importante que vocês não fazem ideia. Eu entrei com o nariz empinado, peito para frente, com 2 litros de leite. E a galera toda veio ao delírio. Papai, você é demais. É que estavam empurrando, quem ia buscar leite, quem não ia buscar leite. Estavam brigando, ninguém queria ir. E chegou o salvador da pátria com 2 litros de leite. Com tanta alegria, mas com tanta alegria, por causa de 2 litros de leite, no outro dia eu trouxe 4. Porque eu quero, entendeu? É isso, eu estou cultivando o meu, elevar o meu padrão, entendeu? E hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Por favor. Eu sempre dependo dessa galera lá do céu. É sempre pro lado do céu. Vocês percebem que a gente depende de quem está para cima, assim. A vida que você pensou. Muito bem. Eu disse a vocês no domingo à noite que uma das doenças, a doença, na verdade, que mais vai matar no século 21 é a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão tem várias causas, mas a causa mais comumente identificada é expectativas não realizadas.
Meu sogro foi um homem maravilhoso, foi um pai que Deus me deu pela segunda vez. Aliás, eu tinha mais intimidade com o papai. Papai é o pai da Yara e pai era o meu pai. O meu pai era só P-A-I e o dela era papai a vida inteira. Então eu tinha mais intimidade com o papai do que eu tinha com o meu pai. Um homem realmente extremamente inteligente, muito dedicado a Deus. Aliás, muito parecido com essa filha. Ela era o Dodó, o xodó dele. Então eu entrei nesse nível aí, entendeu? Eu casei com o xodó. Mas este homem, com tanta capacidade, com tanta inteligência, ele fez um curso, o curso da sua profissão, ele era dentista, odontologia ele fez, na USP em São Paulo. Odontologia, ou área de saúde, era a área sonhada pelos pais instruídos e que tinham condições financeiras melhores nos anos em que ele foi estudar. Então, ou era medicina ou era odontologia. Como ele não se viu identificado com a medicina, ele fez odontologia. Este homem se aposentou com 55 anos. 55 anos. De tanto desgaste numa profissão que não era a que ele queria. Ele sofria de ter que trabalhar com seres humanos, conversando ou mexendo na boca deles. E justo numa área que todo mundo se queixa. Só vão quando não tem jeito. No médico não. No médico você vai lá, às vezes não tem nada. Aliás, tem pessoas que até gostam de visitar médico, e se o médico não dá nenhuma receita, sai frustrado. Mas dentista não tem ninguém que fala, não tem nada para fazer, deixa eu ver o que eu podia fazer. Já sei, vou visitar o dentista. Dar um trato nos meus dentes, dar um brilho, fazer uma escovação lá, vou dar uma polida. Não tem ninguém que faz isso. E ele era o profissional frustrado. A cabeça do meu sogro era uma cabeça de engenheiro. Ele se aposentou com 55 anos e comprou um torno. E colocou na garagem da casa dele, montou um pequeno laboratório de engenharia mecânica. Fabricava peças, por nada, só para fabricar. Ele bolava uma peça, ficava lá rodando aqueles tornos dele e passava os melhores momentos da vida dele lá. O que ele pensou para si? O que ele pensou, ele não fez. Ele fez o que os outros pensaram. A mais importante, o melhor salário que você pode ganhar na vida é a gratificação. É o sentimento de realização. Esse é o melhor salário. Eu faço o que eu gosto. Se você tiver uma relação de casamento do jeito que você sonhou, e a pessoa com quem você sonhou correspondeu a isso, você está num grupo muito pequeno na sociedade. Porque a maioria sonha de um jeito e tem de outro. Primeiro sonha o casamento, independente do personagem que virá. Sonha o casamento. Tem um sonho sobre o casamento. Ainda não tem o cônjuge, ou seja, ainda não tem o candidato, nem a candidata, mas está sonhando. Aí um dia encontra, aí começa a achar difícil achar a pessoa. Nossa, como é difícil achar a pessoa. Aí acha, e alguns infelizmente casam com aquele indivíduo chamado serve você mesmo, que são os desesperados. Eu chamo de afogados. Ele está, vem cá você, aí morre ela e morre o outro também junto, morre os dois. E tem gente que faz isso, infelizmente. Só que essas pessoas agora estão casadas, vivendo juntas. E as crianças dessa casa são fruto deste relacionamento. Se a criança é a prova de uma só carne, e a criança é ou não é? A criança nascida da gente é a prova do uma só carne. Porque é um pouquinho da Yara e um pouquinho de mim. São 3, mas cada um deles é a prova do uma só carne. Então, se esta criança recebeu da mãe ou do pai a frustração de um casamento que não atendeu o seu sonho, não foi o que ele pensou, esta criança é um pouco desta frustração também. E esta criança será um adulto, se não for ajudado, extremamente prejudicado por esse procedimento, esse modo de pensar. E eu atendi uma pessoa, um casal,
cujo problema foi encontrado na dificuldade da esposa de ajudar o esposo. Ele é um indivíduo extremamente desanimado, muito triste, muito desanimado e muito triste. E o indivíduo que todos os empreendimentos que ele começou não deram certo. Um fracassado. Lá nos Estados Unidos, esse casal mora nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é chamado de loser, um perdedor. E era assim que ele me encontrou. Não foi ele que pediu a terapia, foi ela que pediu. E ele disse para ela: vai fazer o que com isso? Vai a lugar nenhum. Ela falou: eu sei. Eu acho que não vai mesmo, mas eu preciso ir a lugar nenhum. E aí ele aceitou para ela ir a lugar nenhum a terapia. Só que o problema dele não estava no casamento, mas estava antes do casamento. Para vocês terem uma ideia, este rapaz, com aproximadamente 8 anos de idade e uma irmãzinha de 10, ele com 8 e ela com 10, tiveram uma triste experiência da separação dos pais. Os pais se separaram quando ele tinha 8 e ela tinha 10. E na separação, uma condição estabelecida é que as crianças passem um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Então eles moravam com a mãe e visitavam o pai. E desde a primeira visita que essas duas crianças fizeram para o pai, ele abusou das duas. Do filho de 8 e da filha de 10. Ele praticou sexo com esta filha até os 18 anos de idade. Desde os 10. E com o filho. E somente pela graça de Deus que esse menino não se tornou um homossexual. Porque ele foi abusado pelo pai durante 6 anos. Ele foi abusado até os 14 e a filha foi até os 18. Após 18 anos que ela tinha saído de casa, veio para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, casou, estava, graças a Deus, bem casada, carregando ainda os traumas, tendo dificuldades para lidar com eles, só que devido ao temperamento dela, ela lidou com um problema de um jeito, e devido ao temperamento dele, ele lidou com outro bem pior. Mas os dois eram pessoas totalmente prejudicadas por aquilo que viveram em suas casas. Depois de 18 anos estando lá, 2 meses antes de eu conhecer esse rapaz, 18 anos após estar nos Estados Unidos, 2 meses depois que eu conheci, ela ligou para o pai e disse: pai, eu preciso fazer um acerto com você. Você abusou de mim. E eu carrego esse trauma comigo até hoje. E o fulano também, falando do irmão. O pai respondeu desse jeito para ela: você não tem do que reclamar, porque você se lembra que você também gostou. Sabe o que essa moça disse? Infelizmente, eu também passei a ter prazer. E agora vejam, por ter tido prazer, tanto ela quanto ele, não podiam ter o direito de fazer o pedido de reparo por aquilo pelo que passaram. E este moço teve 2 chamadas do pai, porque ele se afastou do pai devido a isso, quando ele fugiu do pai, quando foi para os Estados Unidos, ainda adolescente, com 17 anos de idade. Este rapaz, hoje, é mais americano do que brasileiro. Está com 40 e poucos anos de idade, foi para lá quando tinha 17 anos de idade. E ele teve 2 contatos do pai, depois de mais de 15 anos que ele estava lá. E ele não fez questão de ter contato. E esses 2 contatos foram iniciativas do pai. O pai tomou a iniciativa de ligar para ele. Porque o pai já estava com a 3ª mulher, depois que deixou a mãe. O pai estava com a 3ª mulher e quebrado. Sem 1 centavo, sem um dinheiro para fazer cantar um cego. E ele soube que o filho estava nos Estados Unidos, ganhava em dólar. Então ele teve a coragem de ligar para o filho depois de 15 anos para pedir dinheiro para ajudá-lo em sua necessidade, porque estava passando necessidade. Ele estava passando necessidades básicas de alimentação. Ele e essa 3ª mulher com a qual ele estava, que era a 4ª da vida dele.
Percebam vocês que se vocês colocarem a cabeça na ideia de uma criança, ele realmente é vítima de tudo isso que aconteceu. Mas a partir dos 12 anos de idade, qualquer pessoa constrói a sua história do jeito que escolher, mas nós normalmente repetimos aquilo que aprendemos até ali. Isto chama-se tendência adquirida. Nós temos duas tendências com as quais lutar, lidar a vida inteira: tendência herdada e tendência adquirida. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta noite, para que possamos refletir nesse tema: a vida que você pensou. Por estar insistindo hoje, você está casada, você está casado, você é filho, e tem um pai que tem desvios de comportamento, seja porque usa droga ou bebida alcoólica, seja porque é violento, seja porque é grosseiro sendo membro de igreja. Em nome do Senhor é bruto, em nome do Senhor é grosso. Seja porque uma mãe, ela é cuidadosa, ela dá comida, ela dá roupa, ela cuida bem dos seus materiais escolares desde quando você era pequenininho, mas nunca te deu carinho, não te dá abraço, não diz: você é importante, meu filho, não beija, não abraça, não esmaga, não repete isso para o seu filho por muitos e muitos anos. E agora você está aí com 17, 18 anos, com essa carência maltratada. Você está com o pensamento da vida que quer ter distorcido, afetado pelas suas emoções que atuam sobre você o tempo todo, vindo do seu inconsciente. E eu estou aqui, com a graça de Deus, para despertá-lo para uma realidade, que isto é a verdade que aconteceu com você, mas não é verdade que precise continuar acontecendo. Não é tão importante o que fizeram para você, como é importante o que você está fazendo com o que fizeram para você. O que fizeram pode ser grave, mas o que você está fazendo é mais grave, com certeza. Na nossa reflexão, nós precisamos repensar. Amanhã o tema é repensando a vida. Olhem esse detalhe importante na nossa trajetória como seres humanos. O homem foi criado primeiro. Vejam como uma coisa na nossa vida começa bem longe, há muitos e muitos milênios atrás. Ter sido criado primeiro foi para o homem o quê? Um enorme de um privilégio. Escolhido por Deus para ser a primeira criatura colocada no jardim. Há pessoas que, por não saberem ler a palavra de Deus em suas formas, leem como se fosse um livro comum, que vai da primeira página até a última, acabam se descuidando com fatos importantíssimos que estão nela. Abram, por favor, a palavra de Deus no livro do Gênesis, do capítulo 1, e junto comigo descubram uma coisa maravilhosa que tem aí para nós. Capítulo 1, versículo 26. Vamos orar a Deus, porque abrindo a Bíblia a gente precisa de uma graça especial do Espírito, para que ela não somente seja uma literatura para nós, mas seja um poder. Amém? Curvem, por favor, a cabeça. Pai amado, obrigado pelo acesso livre que temos à Tua Palavra ainda. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz quando a ela nos dirigimos. Fala conosco agora, Senhor, porque precisamos ouvir a voz do Teu Espírito. E precisamos conhecer a Tua vontade para nós neste tema, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo que vocês têm dificuldade de falar amém, né? Até uma criança lá atrás falou mais alto que vocês. Vocês estão travados, né? Sabe que isso é um vício nosso. Nós temos uma mania de não falar. Alguns são calados, mas eu vou dizer para vocês, eu tenho tido experiências tão bonitas com calados. Eu, ultimamente, Deus me deu uma prova assim, Ele falou: agora, meu filho, eu vou te testar. Eu tive na mesma fase, no grupo de pessoas que eu atendi, eu tive 5 engenheiros. Vai ser um desafio, 5 engenheiros, 5 clientes eram engenheiros, todos calados. O engenheiro é muito calado. E eu fiquei muito feliz de ver o engenheiro falando, e a mulher me dizendo: meu marido é outro. Então, é o mesmo transformado. Querem falar amém? Podem falar. Thank you. Da próxima vez falem sozinhos.
Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem frente ao chão. Este verso, prestem bem atenção, este verso é um plano. Façamos, é um plano. O verso 27 é o plano executado. Criou Deus. Então você não pode ler o 27 sem saber como é que ele executou esse plano. Então você tem que ir para o capítulo 2, do versículo 4 em diante, ele vai detalhar como ele criou. Porque tem pessoas que quando chegam ao verso 31 do capítulo 1, e diz aqui: e viu Deus que tudo quanto fizera e era muito bom, passou-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. As pessoas imaginam que o homem foi criado no sexto dia e a mulher foi um tempo depois, que nem sabem quando. Porque no verso 18 do capítulo 2 diz que não é bom que o homem esteja só. Então, se tinha uma coisa que não era boa, então não pode ter dito isso na sexta-feira à tarde. Perceberam? Olha que dica legal. Se ele disse no verso 31 que era muito bom, então não tinha mais uma coisa que não era boa. Qual coisa que não era boa? Qual coisa que não era boa? Não ter a mulher. Ele sozinho não era bom. Foi um privilégio? Foi uma vantagem? Foi ou não foi? Para o homem, foi vantagem ou não foi? Lógico que foi. Só que vantagem na perfeição não dá problema nenhum. Quando as pessoas são perfeitas, ter vantagem não tem problema. Tanto é que quando uma pessoa ama Jesus e ela trabalha na empresa e um colega é promovido, se ele ama Jesus, isso não é problema. Ele não foi, o colega foi. Tem 3 candidatos da sua empresa para um cargo. A empresa diz: nós vamos submeter vocês a um teste. Aquele que é cristão no grupo dos 3, quando ele não for classificado, está tudo bem para ele. Se for classificado, ele vai dizer para os outros: oh, cara, eu queria tanto que você estivesse comigo, mas eu estou feliz que a minha vaga foi para mim e tal. Ele vai lidar com isso de uma maneira o quê? Humilde. Por quê? Porque tem Jesus no coração. Só que nós não temos Jesus no coração por natureza, nem temos pelo batismo, e nem temos pela unção do óleo, e nem temos pelo cargo que ocupamos. Jesus não está no nosso coração porque somos membros da igreja. Ficou claro? Se ficou, diga yes. Thank you. Então, nós não temos Jesus no coração porque estamos na igreja. Você vai trocar comigo? Se você não me dá nenhum, eu fico bem. Responsabilidade. Agora veja o que diz o capítulo 2, do versículo 18 em diante. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Aí o homem foi ver todos os animais da terra para ver se encontrava uma parceira para ele. Só que ele viu todos os animais com a sua parceira de caráter diferente do dele. Eles eram, como eu introduzi o tema de hoje, eles eram o quê? Eles eram seres irracionais. Nenhum deles contestava Adão. Nenhum deles trocava ideia com ele. Eles foram colocados na terra mediante uma condição por instinto subordinados a Adão. Adão tinha sobre eles domínio sobre o enorme elefante, sobre o enorme animal qual fosse, do mar ou da terra. Eles eram dominados. Eles foram criados com essa condição. E toda vez que você convive com um ser dominado, não tem muita graça. Então, não levante a mão. Se você está dominando o seu marido, não se sinta a heroína do pedaço, porque eu sei que você não é feliz. E poderá vir a ser minha cliente. Se você domina a sua esposa, só faz bem para o seu ego na hora que você executa. Porque quando você precisa de alguém que seja à sua altura, que esteja em condições de compartilhar com você uma responsabilidade, uma dificuldade ou uma alegria, esta pessoa não existe. Porque você treinou para ser esta condição que você está vendo. Teve um marido que pediu divórcio. E ele disse para a esposa: cansei. Nunca brigaram, nunca discutiram,
nunca tiveram um desentendimento sério. Nunca. Em 12, 13 anos de casados. Quem me procurou foi ela, sozinha. Ele já tinha saído de casa. Ela disse, eu não aceito, porque nós nunca brigamos. Qual foi o motivo? Ela falou, não sei. Ele só falou, cansei. Cansou de quê? Ela falou, não sei. Ela falou, você tem que chamá-lo aqui. Eu não chamo as pessoas para atender, eu só atendo quem quer ser atendido. Você não pode dar conselho para quem não quer. Você não pode fazer orientação de uma pessoa que não está pedindo orientação. Mas ela insistiu muito, eu liguei para ele. Quebrei uma regra minha, fiz isso 4 vezes em toda a minha história, que são mais de 30 anos trabalhando, fiz isso 4 vezes. E graças a Deus não me arrependo de nenhuma. Muito bom isso é muito bom. Liguei para ele, ele aceitou vir, desde que eu garantisse para ele 2 coisas. Você me garante que ela não vai estar lá? Falei, garanto. Você me garante que você não vai insistir para eu voltar? Falei, garanto. E garanti. Ele só voltaria se ele quisesse. Eu não ia fazê-lo voltar. Quando ele sentou na minha sala, eu falei, qual é o seu motivo? Ele falou, cansei. Usou a mesma frase, cansei. Cansou de quê? Cansei de não ter direito a nada. Como assim? Nada. No nosso casamento eu nunca decidi nada. Nada. Pensa uma coisa importante, eu não tive direito a decidir. Lugar da casa, tamanho da casa, modelo da casa, filhos. Eu queria pelo menos 2 filhos, eu gostaria de ter 3. Ela falou, vai ser 1. Sabe quantos nós temos? 1. Ele tem 11 anos agora, ele falou para mim. Nada que fosse importante na minha vida eu tive direito a decidir. E o que você falou para ela? Falou nada. Mas como assim? Ele falou, não, se falasse brigava. Como eu não queria brigar, então eu cansei de não brigar. Então agora você vai ter que dizer para ela. Não, você está brincando, você não conhece, eu conheço, ela veio aqui, veio antes de você, e ela é brava, falei para ele. Eu vi que ela era forte, ela era poderosa, uma empresária determinada, super bem realizada, sabe, uma mulher decidida, determinada, sucesso absoluto. Era um gigante. Falei, essa é a mulher que você casou. Falei, então você não conhece quem ela é. Falei, não, ela não é minha esposa, mas eu já tenho uma ideia. Você vai ter que dizer para ela isso. Ah, mas não vou mesmo. Vai. Eu prometi que você não voltava para lá, mas ela não pode ficar sozinha sem saber por que está sozinha. E ela tem que aprender que ela tem que mudar isso. Só vai mudar se ela quiser, mas é você que vai ajudar. Ah, eu não sei não, você não conhece. Eu falei, conheço. Vamos ficar aqui juntos. Eu vou estar com você. Se ela voar em você, eu seguro ela. Ele riu, como vocês riram, e vieram os 2. Sentou e eu disse para ela, olha o seguinte, ele nunca pôde dizer para você o que pensava, porque a sua força de personalidade o assustou. Mas vocês precisam ver esse cara na cadeira, ele quase entrou no estofamento da cadeira, ele estava sumido. E ela olhou para ele com um olhar tão doce, que nem era aquela mulher forte que eu conhecia. Ela olhou assim, sério, tipo assim, sério, ele estava colhido. Eu falei, é o seguinte, e agora ele vai começar a falar e você vai calar. Ela era falante e ele era calado. Ele deu a limpada na garganta 3 vezes, porque devia ter muita coisa guardada por anos sem ter usado aquela garganta. E ele começou a falar e falou sem parar por 50 minutos, que era o tempo que eles tinham na sessão. Falou muito. Cada vez que ele tocava num assunto importante para ele, ela se arrumava na cadeira. Ela fazia assim na cadeira. Mas se ajeitava para cá, se ajeitava para lá. E ela foi assimilando o que ele disse. Bom, resumo da história. Ele voltou. Voltou para casa. E ela se tornou outra pessoa. Então vejam, eu tenho um sonho de um casamento, eu tenho um sonho de uma vida familiar, eu tenho um sonho de uma realização profissional, e eu não estou tendo o meu sonho realizado, mas uma coisa eu tenho certeza, alguém aprontou comigo. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu professor, foi minha professora, meus professores. Ainda inventei de arrumar essa desgraça na minha vida, foi esse marido, foi essa esposa. Ou então, depois que esse menino nasceu, depois que essa menina nasceu, depois que essas crianças vieram, depois que eu arrumei esse emprego, também o patrão que eu tenho, o que nós mais queremos fazer na vida é achar culpados. E amanhã esta frase vai ser fixada na sua mente.
toda vez que numa situação em que você está envolvido, vamos pegar a frase e vamos gravar, ok? Crianças, ready? Prontos? Toda vez que eu estiver envolvido numa situação de relacionamento e der errado, se eu achar um culpado, não preciso me arrepender de nada. Yes ou no? No. Isso não é yes. Isso me engana. Se eu estou envolvido numa relação, olhem só. Olhem só. Vou pegar o Mauro, eu gosto do Mauro, vou pegar o Mauro de novo. Eu tive um problema sério com o Mauro. Quem tiver um problema com o Mauro, tem que se internar, porque é difícil brigar com esse cara. Não é difícil? Você tem feito de tudo para brigar com ele, mas não consegue, né? Eu estou olhando para você com muito carinho. Mauro, você tem que começar a reagir, porque Jesus está voltando, você tem que começar, senão vai dar problema. Enfim, me desentendi com o Mauro. Um desentendimento grave. Só que quem errou foi o Mauro. Olha que legal. Bom para mim. No incidente que tivemos, 30% da responsabilidade é minha. 70% da responsabilidade do incidente é do Mauro. Quanto por cento da responsabilidade do incidente é minha? Quanto? Não, 100%. A parte que eu fiz é só minha. É 30% quando eu comparo com a dele. Quando eu não comparo é 100%. Os meus 30% são quanto? 100%. E nós nos fixamos no fato de que o outro fez mais, então se ele não reagir, eu não vou reagir, eu condiciono o meu erro ao erro do outro. Então se numa situação de relacionamento, você tiver um desentendimento, porque algo saiu errado, se você achar um culpado, você vai pensar que não precisa se arrepender de nada. Isso é no, isso é péssimo. É péssimo, porque você não vai corrigir aquilo que você não admite que está errado. Eu estou com casos difíceis de pessoas que me procuraram. Estas pessoas me procuraram para tratamento. Essas pessoas, na maioria, infelizmente, são mulheres, mas às vezes homens. E a pessoa tem certeza, ela faz o melhor de si, ela é certinha, ela é super organizada, tudo tem lugar, tudo tem horário, tudo tem isso, tudo tem aquilo, ela é perfeita. E tem um trem na vida dela que acaba com a vida dela, que deixa as coisas fora do lugar, que não sabe por não sei aonde, e não sabe não sei o que mais, e tem certeza. E agora quando eu entro na relação desse casal, eu descubro que na verdade quem está matando a relação é o perfeito, e não o bagunçado. E não estou aplaudindo o bagunçado, tá? Eu não gosto, eu sou o perfeito, tá bom? Só para ficar tranquilo aí. Mas é ele que inferniza a vida dos outros. Então, quando eu entendi isso por essa maravilhosa mulher que me disse, Benzinho, você tá deixando a gente estressado, é só você que se preocupa, porque ninguém se preocupa. É verdade, acho que é verdade, acho que está certo. Ela falou, se você achar, conserta, e não fala nada, fica quieto. Eu contei isso para vocês já. Só que um dia aconteceu um incidente muito interessante. Eu só tirava a minha camiseta da gaveta, tirando as de cima, porque a camiseta funciona como um flanelógrafo. Se você pega, eu quero a verde que está no meio, e tem duas em cima e mais 3 embaixo, eu puxo, ela faz, embola tudo. Então o que eu fazia? Eu tirava de cima, pegava de baixo, colocava a outra de volta e fechava a gaveta. Isso demora, isso toma tempo. A Yara pega ali, depois ela vai ver se amassou, se não amassou. Ela é prática, eu gosto dela. Eu gosto da Yara, o tempo dela rende mais que o meu. O meu demora mais, no mínimo o dobro. Mas eu já melhorei, eu estou bem pra caramba hoje. Hoje eu já estou ficando esperto. Ela também, tem outras coisas, depois eu falo no encontro casais. Não vou falar aqui porque é muito particular. Mas enfim, um dia eu estou lá puxando minha camiseta da gaveta, não levantei a de cima, puxei a de baixo, ela ficou com a língua para fora na gaveta, eu puxei a camiseta, empurrei a gaveta, ela não fechou, larguei para lá, a porta não fechou, só que o filho estava olhando, ele falou, nossa pai, como você melhorou.
Então a vida que eu estou pensando para mim, eu estou colocando na cabeça dos outros. Eu estou socando em alguém. Eu estou querendo que seja igual a mim. Mas Deus disse, eu vou colocar uma pessoa do seu lado que vai te completar. Que vai te completar. Ela não tem o que você tem. E às vezes é um filho. Pasmem, às vezes é um filho. Ele entra na nossa vida para nos consertar. Ele vem totalmente diferente. Fala, meu Deus, de onde saiu isso? Aí a Yara até fala, quando o filho é muito diferente, ela fala, acho que não foi das entranhas, foi das estranhas. Olha assim e fala, de onde é que veio isso, meu povo? De onde é que veio isso? E Deus enviou exatamente para nos consertar. A mulher foi criada depois. Ela foi uma solução, olha que legal. Ó, mulher, a solução dos homens. Foi criada com o quê? Equivalência, ela é igual. O que mais? Responsabilidade. Após o pecado, o que aconteceu? Culpa. Prestem bem atenção, isso nos acompanha desde lá. Então o que eu mais quero na minha vida é achar um culpado. Então se eu estiver achando um culpado, é péssimo para mim. É bom que eu não ache, porque pelo menos eu assumo a minha. E quando eu assumo a minha, eu tenho chance de descobrir onde é que eu estou falhando e posso progredir. Transferência, que eu chamo de síndrome de Adão, numa linguagem psicológica moderna. Não assumiram mais a responsabilidade. Então, se você não está assumindo a responsabilidade, você está no pensamento do pecado e não no pensamento da transformação. E agora, irresponsabilidade e não mais responsabilidade. Então, quando um casal chega para mim para ser ajudado, a primeira palavra que a gente tira do nosso vocabulário é culpado. Vamos tirar a palavra culpado, mas vamos chamar responsável. É aquele que fez algo, não tinha intenção, mas fez. Então, em vez de ficar defendendo a sua intenção, assuma a sua ação. E atualmente, a gente tem conversado já faz uns 20 anos, os filhos até riem. Porque eu me adianto a Yara, eu estou dando de 10-0 nela. Eu falo um negócio perto dos filhos, perto de alguém. Não, porque nós vamos fazer assim. A Yara fala, não foi assim, foi essa. Então, como eu falei, era assim. Aí eu falo como ela falou. Aí, não sei o que, é tanto. Ela fala, não é tanto, é tanto. Então, como eu falei, não é tanto, é tanto. Então, quando eu assumo, acaba a graça. Não tem briga, não tem... E a gente vai que vai. Ela também assume de vez em quando. É que ela acerta mais que eu, né? E eu erro mais, então eu fico nessa mudança. Amanhã ela vai estar falando, vocês vão ver que coisa. Eu estou aproveitando que aqui só eu tenho microfone, eu estou falando, eu estou solto na vida. Então, no plano original das relações humanas, o cuidado pelo outro era o motivo da, tá para baixo, ação. Era motivo da ação. Então, no plano original das relações humanas, o que era? O cuidado do outro, ou o cuidado pelo outro, era o quê? O motivo da ação. No plano original das relações, este ponto tem que ser destacado. O que é? O cuidado pelo outro. Agora, se não tiver um mandamento, eu não cuido do outro. Qual é o mandamento? Amarás o teu próximo. Qual é o mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam, aquele rapaz que foi abusado pelo pai, ele tinha condições de amar a si mesmo nessas condições? Não, porque ele vivia o seu trauma, o prejuízo a vida inteira. E agora ele projetava isso no seu casamento e nos seus filhos, na sua vida atual. Ele não estava amando a si, ele não podia amar o outro. Então, depois do pecado, o motivo da ação passou a ser o interesse por si mesmo. Então, o interesse passou a ser por si mesmo. Tudo começa nisto. Eu tenho inclinações e eu tenho escolhas. Quais são os dois tipos de inclinações que eu tenho? Inclinação herdada, vê aonde? Vê aonde? Na maneira como eu fui concebido, ok? Ninguém tem participação nessa escolha, nem os pais, ok? É uma combinação que Deus faz, que só Ele tem o poder, tá bom? Então, a presença do pecado na raça humana projetou para longos períodos os efeitos dos males. Ele disse que abençoaria até
1000 gerações dos fiéis, e que até a terceira e quarta geração seriam prejudicados aqueles que cometessem. Então o pecado foi se perpetuando, e a nossa raça hoje está pior, tanto nos efeitos físicos dos males, como também nos efeitos psicológicos e emocionais da nossa raça. Então, a nossa condição natural de tomar decisões de escolha está afetada pelas inclinações que temos. Temos um outro componente que pesa, o gosto e a vontade. Normalmente o que eu gosto eu faço. Então eu concluo que gosto e vontade são a mesma coisa. Não, o gosto vem das minhas inclinações, vem das minhas repetições, vem dos meus hábitos, vem das minhas tendências herdadas e das minhas tendências adquiridas. Uma pessoa que costuma tomar líquido na refeição, seja água, seja suco, seja refrigerante, ela está acostumada. Ela não consegue comer sem tomar. Ela faz que nem betoneira, dá 2 voltas da comida e água, 2 voltas da comida e água. Então ela não mastiga, mas ela deduz que ela tem moela de galinha, que a moela vai tudo para lá, ela faz assim. Por isso que a galinha de vez em quando engole umas pedrinhas, porque a pedrinha vai lá e ajuda. Só eu queria avisar vocês que os seres humanos não têm moela. Nós não temos moela. Vamos gravar? Eu não tenho moela. Vamos falar? Eu não tenho moela. Se alguém tiver, levante a mão. Não tem. Então são todos normais. Então vejam, se nós temos o hábito de dar uma betoneirada e jogar água em cima, eu vou sentir falta como se fosse necessário. Pelo hábito. Isso está onde? Nas tendências o quê? Herdadas ou adquiridas? Adquiridas. A repetição produziu essa tendência. E eu não tenho condições de discorrer com isso como eu gostaria. Após o pecado, o motivo da ação foi o quê? O interesse por quem? Por quem? Por si mesmo. Nós aqui neste momento temos plena condição de entender o seguinte: o que é que determina a vida que eu penso? Ou a vida que eu pensei? Se a vida que eu estou tendo não é como eu gostaria. O que é que determina a mudança ou a aquisição da vida que eu pensei? Se a vida que eu estou tendo não é a que eu gosto, ou que eu gostaria. O que é que determina o modo como eu penso a minha vida? Então, se nesta noite eu estiver disposto a considerar a importância de repensar os meus pensamentos, repensar os meus motivos e alterar o modo de tratar o outro, quem ganha sou eu. Então, na verdade, amar ao próximo não é um benefício em primeiro lugar para o próximo, é para quem ama. Não é para quem recebe, é para quem dá. Tanto que Jesus declarou o quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é porque dando eu recebo mais, não, mas é porque dando eu ganho por dar. O ato da entrega faz bem para mim, me torna saudável. Pessoal, eu estou indo embora amanhã de vocês. Eu não posso ir embora e pensar que vocês vão continuar pensando do mesmo jeito. Porque a vida de vocês pode mudar. Se mudar o quê? O modo de pensar a sua vida. E a fonte mais segura para você mudar o seu pensamento sobre a vida é a palavra de Deus. Olhem, por favor, capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. E eu não sei se nós temos aquela música que eu pedi para Temos? Ok. Então, por favor, os meus cantores queridos, capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Portanto, verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. E agora vejam o verso 2, preste atenção no verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas que são terrenas.
ouvindo rádio, ouvindo música, vendo TV, escolhendo programas, vendo filmes. Preste atenção, um menino que tem tendência à violência, ele nasceu com essa tendência, isso já é herdado, ele tem a tendência à violência, e ele vê lutas, dessas lutas do MMA, sei lá, o FS não sei o que, ele fica vendo essas lutas. Essa criança não só alimenta o seu instinto, o seu impulso de violência, mas ele pratica essa violência. A mesma coisa é você com relação a sexo, com relação a não levar desaforo para casa, a dar um troco em cima do outro, considerar que o outro é culpado da sua vida. Essa transferência vai se fortalecendo pelas o que você ouve. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Verso 3: pois vocês morreram e agora a vida de vocês é escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, verso 4, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. É um ato que eu tenho que assumir e fazer todos os dias. Eu tenho que buscar na palavra e fazer morrer minhas naturezas. Buscar na palavra e fazer morrer. Se eu não estiver buscando, eu não estou descobrindo que tem que morrer. Porque o que eu sinto, eu gosto. Então, se eu estou estudando, eu estou descobrindo quem eu sou. E quando eu descubro que eu sou, eu não quero ser como sou por natureza. Eu quero ser como eu aprendi pela palavra de Deus. Isto é cristianismo. Isso não depende de placa. E nem depende de sábado ou domingo ou dia que quer prestar na igreja. Só depende de uma relação com aquele que fez os céus e a terra. Escolheu um dia na semana para você celebrar com Ele estas vitórias diárias. Então, se você não está celebrando as vitórias, ainda que você acerte o dia que Ele escolheu, você não desfruta o benefício que Ele ofereceu. Quantos querem dizer, ao cantar esta música, você vai estar sentado, mas você vai cantar e vai planejar a sua vida para mudar. A vida que Ele planejou para você, hoje, pode coincidir com a sua, se você quiser. Que o seu plano seja o dele. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Preciso a Ti me entregar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. É uma oração. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu coração e derrama em mim teu amor. Quero pra sempre ser Senhor, onde for. Derrama em mim teu amor. Preciso me entregar. Quero pra sempre ser por onde for. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro. Preciso voz a mas aqui estou, me aceita.
Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. O meu coração e tudo que ele tem. Quero pra sempre servir-te por onde Renova, Senhor, meu viver. Obrigado, Senhor, porque podemos escolher servi-lo. Louvado seja o teu nome, porque nesta noite o nosso passado, pela tua graça e misericórdia, pode ser apagado para sempre. Podemos confessar a ti nossas fraquezas, podemos confessar a ti a nossa negligência em buscá-lo todos os dias. Podemos confessar o mau juízo que fizemos dos outros, escondendo nossas próprias culpas e responsabilidades. Somos fracos, Senhor, é verdade. Mas em Jesus, hoje, vimos a possibilidade da força que Ele tem para nos dar e que podemos nos tornar mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dá-nos a graça da vitória sobre o nosso eu, o eu de cada um de nós. E ajuda ao Pai, que nesta grande vitória diária, quem está perto de nós, veja que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém.